Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você aqui no programa Reconstruindo Emoções. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos reconstruirmos as nossas emoções, fazendo um mergulho interior para que consigamos ter o equilíbrio necessário. Se você quiser participar do nosso programa, escreva para nós. Escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe na próxima semana será a sua história que estará sendo reconstruída. Escreva-nos, envie, nos relate, conte sobre as suas emoções, as suas dificuldades e teremos um especialista para falar das suas emoções, aqui na TV Mundo Maior. Todo sábado, às 19 horas, eu, você, Joana de Ângeles, reconstruindo emoções. Hoje nós estamos aqui com uma especialista, ela é psicóloga, é Ângela Almeida, e vem falar com a gente sobre o relato que temos para contar. Tudo bem, Ângela? Seja bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada, Iraci. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. A história de hoje é de Vanise Fischer, lá de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. E ela diz assim, que ela tinha 37 anos e a mãe dela faleceu agora no dia 20 de junho de 2020. E ela nos conta que uma dor muito grande está batendo no seu peito. Ela diz que a mãe dela teve um AVC aos 50 anos e foi desencarnar aos 63 anos. E ela diz que quando a mãe teve o AVC, ela foi tratada com muito cuidado, muito carinho pela família, no hospital, fez os tratamentos, mas ela ficou com uma parte do corpo com dificuldade. E aí, é óbvio que isso perdurou por todo esse tempo. Ela era uma pessoa super trabalhadora, dedicada, dinâmica, uma pessoa que não parava. Porém, ela não aceitava de forma alguma que a doença tivesse paralisado um lado dela. Ela não aceitava ter que parar de trabalhar porque ainda era nova, 50 anos, e que se era uma pessoa que se dedicava tanto para ajudar os outros, para acolher, para o trabalho, para dar apoio àquele que precisasse, como ela podia ter passado por isso, ter tido esse AVC e ter que ficar mais dependente devido a essa situação. Ela tinha filhas e as filhas moravam na casa ao lado da dela, cada uma com a sua família. E todo dia elas encontravam com a mãe. E se acontecia de um dia, por acaso, não poderem se encontrar com a mãe ligava. E aí, minha filha, tal, tipo para dizer assim, olha, se precisar de alguma coisa eu tô aqui, tá? Né? Com muito amor. Quando chegou nesse ano que ela teve outro problema, a mãe foi parar no hospital, foi tratada e voltou para casa. Disse que estava melhor, que tinha passado. Só que, abruptamente, ela veio a desencarnar logo em seguida. E as filhas ficaram desesperadas, porque começaram
a sentir culpa, uma dor muito grande, e disse: o nosso pai, ele foi embora, se separaram quando ainda éramos muito pequenas. Mas a dor que a minha mãe sentia por todo esse tempo não era uma dor como a da separação, mas era uma dor muito grande por estar com o lado paralisado. Isso para ela era insuportável. E ela diz assim: agora, com a partida da nossa mãe, ficamos arrasadas e buscamos trabalhar nossos sentimentos, porque o que nos acalanta o coração é que um dia, por acreditar na reencarnação, por sermos espíritas, sabemos que vamos nos encontrar. Peço a Deus, sempre nas minhas orações, para que me conceda a oportunidade de estar novamente com a minha mãe e poder cuidar dela. Porque o que eu sinto é que eu deveria ter amado mais, dado mais atenção a ela, poderia ter feito mais coisa por ela, observado mais, dito coisas que eu não disse, deveria ter examinado mais os exames dela, acompanhado mais perto, porque eu acredito que eu poderia ter feito muito mais e não fiz. Então, ela diz: sinto essa culpa, essa dor, mas peço a oportunidade de ser melhor numa próxima encarnação, cuidando da minha mãe. Pois é, Ângela, você vê que ela está com o coração apertadíssimo, né, a Vanise, né? E imagina só, o poder da vida, o poder da cura, o poder de salvar e manter a vida não está nas nossas mãos, né? Está na mão de Deus. Sim. Então é Ele que sabe o momento de cada um. Exato. E você vê que isso é uma coisa que está agoniando muito ela. Nós estamos aqui agora no finados, né? E então isso, obviamente, é muito mais forte para aqueles que tiveram pessoas amadas que desencarnaram, né, mais recentemente. E ela deve estar mais agoniada ainda. Ela sente o peito apertado, ela sente o tempo inteiro, você vê uma coisa, uma culpa muito grande. O que você diz a ela? Iraci, eu percebi algumas coisas aí no relato dela. Uma das coisas mais importantes, eu acho, é que essa família, essas filhas, olharam para essa mãe como uma heroína e não como um ser humano, né, que é capaz de adoecer, né, que tem lá suas preocupações, suas tristezas. Esse AVC que ela tem, eu acho que é um ponto assim, fundamental e que sinaliza: olha, você não é imortal, olha, você não é super-herói, você é um ser humano como outro qualquer. Essa mulher teve que enfrentar uma separação, ter que bancar a casa, cuidar de filhos, isso não é brincadeira. E provavelmente ela fala en passant, né, que a mãe era uma pessoa meio difícil. A gente, assim, eu não sei exatamente o que ela quis dizer com isso. Ela disse que a mãe era difícil, mas era boa demais, nunca magoou ninguém, nunca machucou ninguém, mas era difícil. Talvez uma mulher que, né, teve que ter uma força extra para tocar a vida. E, infelizmente, os filhos criam uma imagem de super-herói, assim, em relação a pai e mãe, né? Há uma tendência. Heroína não precisa ser ajudada. Heroína é aquela que ajuda, né? Tanto e achou que a mãe ia viver para sempre, tipo assim, se eu precisar, tá lá. E a mãe, eu acho que, vamos dizer assim, fomentou, alimentou essa fantasia das filhas, porque quando ela ligava era para se disponibilizar a ajudar. Então também não é uma pessoa que diz: minhas filhas, hoje eu não estou legal, alguém pode dar um pulinho aqui, bater um papo, eu não estou bem. Então eu acho que juntou
dos dois lados, né, uma incapacidade, vamos dizer assim, de entrega, né, de observar o outro, de empatia, né, essa mãe porque teve que fazer essa coisa dar forte, né, na vida. E os filhos, as filhas também porque, de alguma forma, vamos dizer, entre aspas, abusaram dessa força da mãe, né, e que não entenderam como uma pessoa, exatamente, passivo de uma doença ou né, de uma depressão. Porque ela diz que a mãe é difícil e que a mãe nunca aceitou ter esse lado paralisado. Ou seja, em realidade, ela sentiu uma revolta com isso. Quer dizer, esse ser uma pessoa difícil, né? Eu acho que vem disso daí, ou seja, ela sentia revolta, ela não aceitava, ela estava inconformada, ela passou 10 anos inconformada com aquela situação, ao invés de pensar, o que é que eu posso fazer para recuperar, que esforço, o que eu posso inventar nessas alturas, né? Não, e pensar, eu tive um AVC, né? Eu não vi, pelo menos nesse relato não tem essa mãe fazendo vamos dizer, uma reflexão sobre a vida, né? Não. Um AVC geralmente vem, claro que tem N vamos dizer, razões, né, para uma pessoa ter um AVC, mas geralmente são pessoas com vida muito agitada, pessoas que não se dão tempo para um descanso, né? Não se permitem ajuda, etc. Então, assim, ela podia ter aproveitado o momento do AVC também para fazer uma reflexão em relação à vida dela, ter reorganizado, né, um novo caminho, com mais paz, talvez interior, né? Não sei que tipo de mulher, assim, eu fiquei fazendo uma analogia com as minhas tias, sabe? Porque eu tinha umas tias italianas, assim, né? Aquele temperamento italiano. Então, elas sempre se colocaram para nós, sobrinhos e filhos, né? Como mulheres muito poderosas, sabe? Com muita força. Então, assim, é difícil da gente ver quando eles adoecem, entende? Quando eles estão frágeis. E elas também não tinham o hábito de pedir ajuda. Então, Iracy, eu acho que é uma equação aí que leva realmente, acabou tendo um infarto quase que fulminante, vamos dizer assim. Né? Eu acho que por um excesso mesmo de cobrança, né, de se exigir demais. E as filhas meio que pegaram esse... tipo assim, eu quero abraçar o mundo, né? Eu tomo conta, porque, veja bem, ela relata ali que o pai foi embora e largou elas, né? Largou todo mundo para trás. Ou seja, primeiro que, no caso da mãe, o pai foi embora provavelmente porque não havia amor da parte dele. Então, não faz sentido ele continuar vivendo com ela, né? Porque a pessoa... não pode haver amor somente de um lado. Se há amor somente de um lado, o outro lado começa a se sentir incomodado, passa a não ter um tratamento gostoso, passa a haver cobrança, passa a haver muita discussão, né? É preferível a gente amar do que sentir ser amado somente, porque aquele que ama é que sabe o que significa, o que é aquele sentimento. E aquele que não ama desconhece, não consegue sentir o que o outro sente. Portanto, nunca vai ser uma troca de igual para igual. Né? E, nesse caso, ela diz, o marido dela foi embora, largou tudo, abandonou. Peraí. Ele separou dela. Então, ninguém pode cobrar nada dele. O fato dele não ter assumido e participado da vida das filhas e ajudado a cuidar, aí sim é uma outra coisa. É um problema das filhas com aquele pai. Sim, na relação delas. Isso, agora, o problema da mãe com o marido não é problema das filhas. Ela foi, sim, uma pessoa super responsável de ter formado suas filhas, de ter preparado as filhas, delas serem independentes, enfim, de seguir aí, maravilha. Mas isso, na minha visão, não faz com que
ela tenha achado que tudo isso está certo, nem tenha perdoado, e muito menos por ter tido esse AVC, né? Você vê que ela foi alimentando provavelmente uma raiva, uma revolta, né? De ter que fazer, ter que sustentar, abraçar o mundo, né? E aquele homem que me abandonou. Sim. Deve ter ficado muito ressentimento desse homem, né? Muitas mágoas, né? Muita raiva, Sim. acredito eu, né? Sim. E ela teve que segurar essa história toda ali e criar os filhos. Enfim, ela foi muito bem. O problema é que a gente não pode seguir a vida se achando infalível, né? Achando que vai aguentar tudo. Eu acho que ela se colocou muito nessa fantasia ali das filhas. De entendeu? controlar, né? Eu posso tudo, etc. No AVC ela dá uma caidinha, né? Ela realmente vê que ela é mortal, né? Ela viu que ela não tinha o controle. Que ela não tem como Ninguém tem tudo. O controle nas mãos. Exatamente. Aí deprimiu um pouquinho, parece, né? Que tá no relato, né? Mas eu acho que essas filhas acostumaram a ver a mãe como toda poderosa, né? Então, esse sentimento de culpa eu esqueci o nome da... Vanise, né? Fischer. É porque ela cresceu vendo uma mãe muito intensa, muito, né, capaz de resolver super mãe, tudo. Uma pessoa dinâmica, exatamente, né? Então fica difícil para um filho olhar para o pai, para a mãe, como alguém que precisa, que está frágil, etc. E aí passou meio que despercebido, né? Não tiveram um olhar um pouco mais atento de que aquela mãe precisava de cuidados, de mais atenção, essa coisa toda, né? Então, pois uma coisa importante, né, é que a mãe, como sempre foi uma pessoa, eu acho que forte, dinâmica, e buscava passar às filhas, né, como uma mulher forte, né, eu supero, tal, que isso é importante para as filhas, né, passar para os filhos essa imagem e ser essa imagem, né, mas no momento em que ela adoeceu, o fato dela se revoltar e não pedir nada e não ter, digamos, um pouco mais de humildade e falar, olha, hoje eu estou precisando mais de vocês, né? Vocês têm que fazer o papel de mãe um pouquinho, né? Eu também preciso de colo, carinho e papapá. Quer dizer, se mostrar, né, dessa forma. Ao contrário, ela procurou ainda sempre se manter, mostrar que ela tinha o controle sobre tudo. Só nos momentos de revolta, que era porque ela viu que ela não tinha controle sobre nada, né? Exatamente. E as filhas sempre se sentindo protegida com ela. Sempre esperando dela um porto seguro. Nem sempre isso é possível, né? Com certeza, mas eu não vejo aí, no caso da Vanise, que elas tenham deixado de dar assistência. Não, também não vi dessa forma, não. Eu acho que algum todo dia vê-las. Né? Se acontecia um dia ou outro por causa de tribulação de trabalho, de correria com o filho, essas coisas, você, mesmo morando vizinha do lado, você não poder ir lá um pouquinho, um minuto, isso não é erro, isso não é pecar, e isso não é motivo para culpa. Porque, em primeiro lugar, Vanise, porque você não é médica. Se o próprio médico examinou, cuidou, deixou ela bem e liberou ela, é porque o médico não viu que tinha risco ali. E você, como filha, por mais que olhasse, você ia olhar para tua mãe e falar, não, mas minha mãe está bem. Você não ia falar assim, não, seu diagnóstico está errado, o meu que está certo, pode segurar ela aí. Não dá, né? Exatamente. Então, quer dizer, ela está fazendo uma culpa de algo que ela não tinha uma visão aberta, porque a mãe procurou se manter né, dura, firme até o final, dura que a gente fala no sentido de controle. Se manter forte, né? Uma fortaleza inquebrável. Né?
Mas, assim, sempre que a gente perde um ser querido, a gente faz uma reflexão, meio que passa um filme. Ah, errei aqui, poderia ter feito diferente, acho que podia ter dado mais atenção, ou, enfim, participado, né? A gente tem essa tendência, né? Meio que passa o filme todo daquela história e a gente faz uma revisão, né? Exato. Isso é meio que natural, mas, assim, é difícil de acertar sempre, né? Imagina. Porque quando alguém que a gente ama retorna, né, para o mundo espiritual, eu não falo perde porque a gente não perde ninguém, eles estão ao contrário, muito mais juntinho, próximo do que quando estão aqui encarnados, né? Às vezes eles estão milímetros de distância da gente. Então, mas nessa situação, a gente faz uma reflexão e dentro dessa reflexão, é verdade, todos nós sempre podemos fazer um pouquinho melhor, mas esse pouquinho melhor não significa que eu poderia ter feito mais. Às vezes, eu deveria ter feito menos, que esse menos seria um pouquinho melhor, muitas vezes, né? Porque a gente vê pessoas que vivem passando a mão na cabeça, poupando, e a pessoa não cresce. É verdade. E aí você fala assim, eu podia ter feito mais, eu devia ter protegido, mas não. Eu devia ter recuado e falado, olha só, a responsabilidade é sua, agora resolve isso. Exatamente. Sim, então, puxar um pouquinho, né? Sim. E você, como psicóloga, vê muito isso, né? As culpas, né? De ser de mais ou de menos no seu consultório. A gente sempre acha que está inadequado, né? Ou para um lado ou para o outro, ou está faltando, ou está sobrando, a gente sempre se sente inadequado, né? Mas assim, é o que eu estava falando, essas revisões assim, em relação à vida, elas são importantes. Ela sinaliza no relato assim, agora eu estou mais atenta à minha família, à relação que eu vou ter agora com eles, né? Como é que agora me encaixo numa nova realidade, né? Em que eu perco uma pessoa, perde porque, vamos dizer, não está no dia a dia ali, a gente deixa de ouvir a voz, de poder abraçar, é diferente, né? É diferente. É uma perda, né? De qualquer forma, né? Mas ela tem a família dela. Eu entendi que ela tem filhos, etc. Ela tem filhos. Então, assim, é poder ter um recomeço, né? Uma nova forma de estar na vida, mais atenta, mais empática, né? E não procurar ser a super mãe para os filhos dela. Aí ela tem que tomar cuidado de não seguir esse modelão. Esse modelão não é bom, não. É verdade. A gente tem que estar presente na vida dos filhos, ajudar, não ficar de mimimi, muitas vezes, se mostrar forte, etc. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado de não passar uma imagem não verdadeira, né? Nós somos seres humanos, às vezes a gente não está bem. E o filho pode, sim, depois de uma certa idade, ela tem 37 anos, a gente pode, sim, ser cuidado pelos filhos. Não há nenhum problema. Ter um colinho de filho, ter, né, um cuidado especial dos filhos, isso não é demérito, né? Com certeza, né? Por mais que sejamos mãe ou mãe e pai, né? Porque tem mãe que é mãe e pai, ou pai, super pai, não somos um Deus. Exatamente. Então, nós temos os nossos momentos de fragilidade, né? Sim. Que a gente chega e fala assim, ai filho, olha filha, tá difícil, tá bravo, tá pesado pra caramba. Nossa, aí a vez dos filhos, e aí mãe ou pai, né? Mas o que eu posso fazer para ajudar? O que está acontecendo? Vamos lá. Isso que é uma relação bonita de família. Sim. Né? Porque quando há esse amadurecimento, há uma troca ali, né? Não há uma inversão de papéis de pais e filhos, mas há uma troca de amor, porque hoje somos pais e mães, ontem podemos ter sido filhos. Sim. Então, hoje estamos em realidade, né? Uhum. Então, eu acho que essa troca que a gente faz de posição ali na hora de acolhimento, de atenção,
é fundamental, Uhum. né? É fundamental os nossos filhos saberem que a gente não é super-herói. Exatamente. E a mãe dela faleceu, até realmente faleceu jovem ainda, né? Muito nova. Mas assim, é natural, quem vai tendo os pais que vão, né? Os anos vão passando, os pais vão envelhecendo, a gente acaba tendo que cuidar deles mesmo. Faz parte também que o filho cuide de seu pai e de sua mãe, né? Com certeza. Fomos tão cuidados por eles, né? Então um pai de 80 anos, de 90 anos, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, acarinhado, né? A gente acaba tendo que viver isso, né? O que não pode é ele continuar sendo provedor. Sim, 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 sim. Porque eu vejo também, é comum, às vezes, vamos dizer, pais já idosos que ainda têm que cuidar dos seus pimpolhos, entendeu? Pessoas já estão no final da vida, estão cansados, etc. E em vez de receberem agora a atenção, os cuidados, né? Já deram tanto, né? Já cuidaram tanto, né? Os filhos ainda exigem, né? O tempo inteiro, às vezes são aposentadorias ali que ainda sustentam filhos, né? Barbados que não querem saber de nada, que ficam em casa, né? Então, assim, os pais envelhecem, a gente acaba tendo que cuidar deles também. Esse é o ciclo da vida, é natural. A gente tem que enxergar que a gente não, como pai e mãe, nós não somos protetores a vida inteira. Uhum. A gente é, sim, protetor quando eles são pequenos, né, bebês, e que vão crescendo e que ainda não tem independência para fazer as coisas. Né? Quando eles já têm a condição de fazer, eles têm que ter a responsabilidade, aí é a responsabilidade deles, de se sustentar, de trabalhar, de construir sua família, tarará. E essa mãe deixa de ser uma família, deixa de ser o pai, deixa de ser a família. Por quê? Porque quando você constrói a sua família é aquela agora, né? Uhum. E pai e mãe passa a ser familiar. Isso. Né? E esses familiares, eles não têm que estar cobrindo, né, todos os filhos casados, não sei o que ali. Eu tenho que sustentar esse, eu tenho que... Não, se vira um pouco. Mas coitado. Pois é, coitado. Então, deixa aprender. Por quê? Porque se a gente não fizer o esforço, não há amadurecimento. E só tem valor aquilo que você consegue, como conquista ou como mérito. É verdade. Né? É verdade. Tudo que dá, não vai ter valor. Agora, eu não vejo que você tenha deixado, largado a tua mãe e faltado de sensibilidade. Também não percebi dessa forma, não. Acho que foram atenciosas, sim, com a mãe. Né? Com certeza, atenciosas, sim, e a busca, né, de compreender que foi o momento dela, você não está devendo nada a ela para uma próxima encarnação. Nesse caso de você falar, olha, eu peço a Deus para que Ele me dê uma chance de cuidar dela na próxima existência. Não! Ela fez o papel dela, ela construiu vocês e vocês deram amor, carinho e assistência. Vocês moravam ao lado e cuidavam. Cuidavam dos seus filhos, das suas casas, faziam o que tinha que fazer, mas ela tinha que passar o momento dela. É isso que eu estava pensando, ela passou por coisas que estavam talvez programadas para ela passar realmente. Né? Exato. Essa não foi a experiência falta dela, um crescimento da parte dela, né, nesse sentido. Né? A dificuldade dela foi a não aceitação de ter uma paralisia, né, lateral. Né, de depender, de precisar da ajuda de um e de outro, e essa ajuda ela teve. Ela teve, a participação das filhas. Tudo. Com certeza, o que as filhas não podem fazer é deixar de assistir os seus lares, abandonar os seus lares, para ir lá e fazer tudo que ela deveria estar fazendo pelos esforços, mesmo dentro da limitação dela, porque isso também fazia parte do crescimento como espírito. Exatamente. É uma fase que a gente tem que passar. Sabe aquela história? Olha só, fulano está com câncer. Aí a pessoa que ama fala assim, olha, eu vou te ajudar, eu preciso muito te ajudar, deixa que eu faço quimioterapia para você. Não vai adiantar.
porque não vai curar o outro. É um trabalho que a gente tem que fazer interno, né? E essa mãe teve esses 10 anos para ela fazer esse trabalho interno. Exatamente. Né? Ela pode não ter tido essa vitória de ter tido aceitação, né, do quadro dela, mas jamais colocar que as filhas poderiam ter feito mais. Porque se as filhas tivessem feito mais, o esforço dela teria sido menos. Exato. Talvez a aceitação dela ainda fosse muito menor do que se tivessem, né, dado a oportunidade dela, como deram, dela ser independente ainda assim. Né? Porque quando uma pessoa pode fazer alguma coisa e a gente, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço, a gente passa para a pessoa a sensação de impotencialidade, de incapacidade, de menos-valia, ajuda a levar uma baixa autoestima para a pessoa, e aí a pessoa vai se recolher mais ainda. A gente fragiliza, né? Aí é que o outro se sente realmente impotente, né? Sem forças, né? Não foi importante ela enfrentar o AVC dela. Só acho que essa mulher podia ter feito ali uma revisão de vida para não terminar, né, de uma forma abrupta, assim, com um ataque, né, do coração, né, com um infarto. Quem sabe se ela não tivesse se tratado um pouco melhor, tivesse esticado um pouquinho mais aí a vida dela. Mas não tivesse se revoltado tanto por ter um comprometimento lateral. Talvez a própria revolta dela, ou a não aceitação, é que propiciou uma antecipação através desse infarto que ela teve, né? Então, antecipou pela própria reação dela contra ela mesma, né? Porque, na verdade, quando a gente tem uma reação de bater de frente, a gente não está prejudicando o outro, a gente está prejudicando a gente, porque ao invés de agir, né, com serenidade, a gente está reagindo, indo de frente. Então, esse reagir de frente faz com que ela né, esteja mais vulnerável a outras coisas. Eu não vejo falta da filha, que alguma das filhas tenha cometido falta de jeito nenhum. E esse amor fica, né, Iracy? Elas amam essa mãe, né? Óbvio, amam essa mãe. E admiram, né? Admiram. Essa é a ligação que vai se manter entre elas, né? Exato. E mantém pelo pensamento e pelo amor, né? E ela tem a família dela, ela distribui esse amor todo ainda que está dentro dela, né? Sim. Para os filhos, para a família dela, né? Ela tem... Exato. E como ela falou, né? Estou agora olhando para minha família, meus filhos, enfim, de forma diferente, né? Observando mais, dando mais atenção. Eu espero que seja observando mais, sim, dando mais atenção, sim, mas não fazendo por eles. Sim. Né? Porque se ela começar a fazer por eles o que eles devem fazer, ao contrário, ao invés de auxiliar, vai prejudicar, porque a pessoa tende a se acomodar mais ainda, né? É verdade. Eu tenho quem faz para mim, não preciso me preocupar. Não fragilizar os filhos. E cuidado com esse modelo de mãe, né? Porque pega, né? A gente adora seguir modelo de pai e mãe. Não precisa tanto, né? Não precisa ser super-herói, né? Vamos ser humanos. Não, porque nós estamos todos, as dificuldades, né? Na mesma faixa. Ela seria, eu acho, inclusive, bom ela refletir. Se fosse eu a ter um AVC hoje e paralisar o meu lado, como paralisou a minha mãe, eu teria aceitação, humildade para falar, olha, aceito, acolho e preciso da ajuda sim, e eu peço sim, e o resto eu me esforço, luto, ou será que eu iria me revoltar tanto quanto? Esses modelos servem para esses dois aspectos, né, Iracy? Exato. O que eu posso copiar, vamos chamar assim, né, o que é um modelo positivo, e o que eu não devo repetir, né, porque não é bom, né? Exatamente. Porque ela pode falar, olha,
Minha mãe foi um exemplo de força, de pessoa batalhadora, de pessoa vitoriosa, porque sustentou, lutou pelos filhos, enfim, uma pessoa dinâmica tal. Foi um exemplo. Mas, do lado da não aceitação, né, de enfrentar a própria dificuldade dela, ela não foi um exemplo. Então, para ela foi difícil, porque ela não aceitou. Então, eu aceito, mas admiro ela, tudo que ela fez, sim, porém não posso seguir o pensamento de que ela tinha que continuar mantendo o controle de tudo e sendo uma supermulher, porque ela foi fantástica sem ser uma supermulher, porque nós não somos ainda. Não. Nós não temos controle sobre nada. O que dirá sobre a vida e a morte? Exato. Né? O dia que a gente aprende assim, que quando a gente passa a aceitar a morte, aceitar a caminhada e aceitar que nessa caminhada inúmeras coisas vão acontecer, cada uma na sua hora, no seu momento, e eu não tenho que fazer um movimento de preocupação, né? Pré-ocupação, ou seja, precoce diante de algo que pode nem acontecer, fica fácil da gente administrar as coisas, né? Olha só, isso não é meu, não me pertence. Eu não vou abraçar isso, vou abraçar só até aqui, porque até aqui que eu posso, eu sei que posso mais, mas não sou super ultra. Então, eu também não vou querer dar um passo maior que a perna, que eu vou cair. Né? Então, a gente não pode também nem menosprezar nossa capacidade, né? Exatamente. A gente, é difícil ali encontrar o meio termo, né, Ângela? É muito difícil, assim, é muito difícil. Agora, eu acho que essa família é uma família que passa, assim, esse ambiente de amor, de presença, essa parceria, né, na vida que eles têm, parece, todos, né? Eu acho que é isso que eles têm que aproveitar. A mãe foi, mas isso não quer dizer nada, né? Como você diz, está tão pertinho às vezes, né? E a gente não vê, né? Exatamente. Está ali coladinho. Aliás, a gente até podia dizer de vez em quando, dá para descolar um pouquinho, menos. Mas é assim mesmo, é isso que a gente passa. Ângela, em uma palavra, uma emoção para a Vanise reconstruir. Eu acho que ela buscar essa coragem dentro dela, né? Ela é capaz de enfrentar os desafios da vida dela, tem uma família e recebeu muito amor e tem muito amor à volta dela. Vai em frente com coragem e essa dor também diminui com o tempo, é natural, né? A gente vive um luto, depois, né? As coisas vão melhorando, né? Até 2 anos a gente vive o luto como se fosse ontem, como se fosse hoje. É natural. Né? Mas depois a gente não esquece. Mas a gente passa a viver de uma outra forma aquele luto, né? É verdade. É bem natural, é isso aí. Então, Ângela, obrigada pela sua presença novamente com a gente, de trazer esse esclarecimento, esse acalanto ao coração dela, dentro da sua capacidade, dentro da sua psicologia, dentro de tudo aquilo que você tem de experiência, para que ela faça um mergulho interior. Espero ter ajudado de alguma maneira. Com certeza ajudou. Obrigada de todo o coração. Vanise, depois de todos esses esclarecimentos, vamos ver agora o que a doutora Anise tem a dizer a você. Ela diz assim: é necessário compreender que a vida é uma escola. Portanto, todos que aqui estagiam podem errar, porque o erro é um experimento. E por meio do exercício encontra-se a fórmula certa. Assim, o indivíduo, por mais que reconheça um montante de erros, não pode permitir que a culpa se converta em punição. Então, a doutora Anise,
ela explica de forma tão lúcida que quando nós erramos, nós temos a oportunidade, através da experiência, através da escola em que vivemos, de fazer diferente, que é exatamente o que você tem que fazer. Você acha que poderia ter feito mais pela sua mãezinha que desencarnou? Pois é. Então, não deixe que isso se transforme em culpa e, portanto, numa punição. Aproveite exatamente o que você está fazendo. Seja mais observadora, então, com seus filhos, seu marido, seus irmãos, sua família. Mas você não tem culpa de nada, porque, como ela diz, nós todos estagiamos aqui na Terra e temos um período curto, né, para aprender e sedimentar aquele aprendizado dentro de nós. E a tua mãe, ela teve esse momento, esse período, para o aprendizado dela também, para o amadurecimento, para a aceitação que aquele AVC que a paralisou um lado, também era uma experiência para ela ter a aceitação de que ela não tem o controle da vida e que ela não tem o controle sobre a vida dos outros e nem sobre a dela própria. E que ela é uma mulher muito esforçada, dedicada, uma mulher que tem força de vontade e cresce. Eu falo que ela é porque ela continua viva. A vida antes e após a vida. Então, ela é essa mulher. E é uma mulher que teve a oportunidade de aceitar que os desafios do nosso caminho, o Pai dá de acordo com a nossa capacidade. Toda vez que aceitamos o desafio, tudo é abrandado e torna-se mais leve, mais menos áspero, digamos assim, da gente conseguir superar. Quanto menos aceitarmos as coisas que acontecem em nossos caminhos, os obstáculos, os desafios, mais difícil é a nossa superação. Porque ao invés de olharmos para frente, para termos a força, a coragem de superar aquele desafio, olhar para frente e falar: se Deus, o Senhor da vida, me confiou a capacidade de superar, é porque eu estou pronta para isso. Então, eu não vou perder meu tempo em ficar olhando para trás, porque toda vez que eu não aceito os desafios da minha vida, ao invés de olhar para frente e dizer o que eu posso fazer agora com toda essa capacidade que eu tenho e com o lado que não está paralisado, que capacidade eu tenho de fazer diferente, de recomeçar, reconstruir, de mudar as minhas escolhas, de renovar, de fazer coisas diferentes das que eu fazia. Então, eu estou olhando para frente, continuo crescendo, evoluindo e transformando. Agora, ao passo do momento em que não aceitamos os desafios do nosso caminho, nós estamos dizendo ao Senhor da vida: não, o Senhor está errado. O Senhor não poderia ter feito isso comigo, porque eu sei mais do que o Senhor. E eu lhe digo, o Senhor está errado. Eu não merecia isso. E ao invés de olhar para frente e ver todas as oportunidades que a vida está me dando, eu estou olhando para trás, vendo aquela porta que se fechou, o ciclo que terminou e batendo os pés no chão, dizendo: não, o Senhor está errado. O Senhor da vida, Ele não erra, Ele não comete equívocos, Ele não testa de dizer: eu vou experimentar se isso vai dar certo para aquela pessoa ou não.
ele não tem a menor possibilidade de dizer assim, vou deixar assim mesmo, um castigozinho vai. Não, ele não faz isso. Ele é sábio, ele é perfeito, ele é correto, ele é justo, ele é bom, ele simplesmente é perfeito. Então não há equívocos, só vem no nosso caminho aquilo que estamos preparados para superar. É isso. Se você quiser participar do nosso programa Reconstruindo Emoções, escreva para o WhatsApp 21 976 757 3999. E quem sabe no próximo sábado a sua história estará sendo contada e reconstruída aqui conosco, na TV Mundo Maior. Então, participe! Beijinho carinhoso para você.